É com muita alegria que nós estamos vivenciando o acampamento de Corpus Christi aqui na Canção Nova. E quero com gratidão a Deus bendizer pelo carisma Canção Nova. Um carisma eucarístico. Um carisma eucaristizado. Não é à toa que o Padre Jonas, fundador da comunidade Canção Nova, sempre classificou a Canção Nova como território eucarístico. E a primeira coisa que eu quero falar para você que está em casa e acompanha a Canção Nova, é que tudo que você vê no carisma Canção Nova, tudo que você vê no sistema Canção Nova de comunicação, brota do sacrário. O que nós temos de mais precioso se chama Jesus eucarístico. É por isso que nós somos comunidade de amor e adoração. Nós somos um território eucarístico. Veja, meu irmão, você que visita a Canção Nova, no decorrer de toda a Canção Nova, você vai encontrar mais de 40 capelas com o Santíssimo Sacramento. Isso não é questão de quantidade, é questão de qualidade. Padre Jonas sempre pensou que em todos os setores da Canção Nova estivesse o dono da Canção Nova. Estivesse presente aquele que é a razão de tudo que existe. É por isso que o membro, a Rogerinha, o Orlando, eu, a Elza, a Angélica, a Dicilene, tudo que nós fazemos precisa brotar do sacrário. Porque se não brota do sacrário, é infértil. É por isso que o acampamento de Corpus Christi diz muito de nós. Nós, membros consagrados da Canção Nova, porque nós não nascemos para outra coisa. Nós nascemos para conviver com Ele. E vivendo com Ele, brota tudo que é a nossa missão. É por isso que quando você toca aqui, esse terreno que você toca é um terreno eucarístico. Um terreno fecundado pela presença de Jesus e pelo sacrifício de almas adoradoras. Porque a alma adoradora se sacrifica pelo seu amado. É por isso que nós estamos aqui. E que bom poder chegar na sua vida. Eu queria convidar a você para abrir as Sagradas Escrituras, no Evangelho de São João, no capítulo 6, a partir do versículo 51. João, capítulo 6, a partir do versículo 51. Disse Jesus: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como pode ele nos dar a sua carne a comer? Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com efeito, minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também o que comer de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Meus irmãos,
quando nós nos reunimos neste acampamento de Corpus Christi, nós não estamos reunidos em torno de uma devoção entre todas as outras devoções da igreja. Nós estamos reunidos em torno do centro da nossa fé. A Eucaristia não é apenas um dos sacramentos. A Eucaristia é o próprio Cristo que permanece no meio de nós. Veja, é por isso que a igreja sempre afirmou que a Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Tudo que nós vivemos passa pela Eucaristia. Ela é fonte, porque dela nós recebemos a vida. E ela é o ápice, porque tudo converge para ela. Nada foge dela. Ela é a nossa finalidade e a nossa fonte. Ou seja, talvez muitos de nós tenhamos participado ontem da procissão de Corpus Christi, da solenidade de Corpus Christi. Talvez muitos de nós vimos os tapetes, vimos as flores, vimos as homenagens, vimos os cantos, vimos a manifestação pública da igreja. Nós saímos ontem bonito naquela procissão do Santuário do Pai das Misericórdias, e passando com Jesus no meio da chácara até chegar aqui no Rincão. Tudo isso é muito bonito, meus irmãos. Tudo isso é importante. Mas hoje eu preciso fazer uma pergunta para entender qual é o lugar da Eucaristia no seu coração. A pergunta que o Senhor nos faz hoje neste acampamento é: quem eu sou para você na Eucaristia? Quem eu sou para você na Eucaristia? Porque, meus irmãos, a resposta a essa pergunta determina a qualidade da nossa vida com a Eucaristia, determina o nosso coração eucaristizado ou não, determina a nossa vida, a nossa fé. Porque se você me responder que a Eucaristia é apenas um símbolo, você tem até admiração por ela. Mas não é só isso que a Eucaristia precisa ser para você. Você não pode apenas admirar a Eucaristia. Se você me responder que a Eucaristia é apenas uma lembrança, pode ser que você até respeite a Eucaristia, e nós precisamos respeitar a Eucaristia, mas não é apenas isso. Não é apenas um respeito que nós devemos ter à Santíssima Eucaristia. Mas se você responde que a Eucaristia é verdadeiramente Jesus Cristo vivo, então toda a sua vida precisa convergir para ela. Ou seja, se você me responde que a Eucaristia é o Cristo vivo em você, você está respondendo que toda a sua vida se resume à Eucaristia. Você não consegue viver outra coisa a não ser ela. Você não vive outro aspecto a não ser da Eucaristia. Toda a Eucaristia muda a nossa vida. Ela resume o que nós somos. Ela resume o que nós pensamos. Ela resume o que nós falamos. Ela resume o que nós agimos. Por isso, a pergunta é: o próprio Senhor que faz a você, quem eu sou na Eucaristia para você? Porque, meus irmãos, quando o nosso Senhor tomou o pão na última ceia, daquela noite da quinta-feira santa, onde Ele já sabia que seria entregue, Ele sabia que ia padecer, Ele sabia que ia morrer, mas sabia também do coração dos seus discípulos, conhecia o coração dos discípulos e reconhecia que o coração dos discípulos não eram capazes de viver sozinho. Por isso faz parte da natureza do amor se antecipar. É por isso que nosso Senhor, com muita clareza, Ele vai e diz assim: eu desejei ardentemente celebrar a Páscoa convosco. Por quê? Porque ali Ele instituía o sacerdócio, Ele instituía a Eucaristia e Ele
permaneceria para sempre no meio de nós. Ele permaneceria presente no nosso coração. E quando o nosso Senhor tomou o pão, naquela quinta-feira, na última ceia, Ele não disse com um pão nas suas mãos: isso representa meu corpo. Não, Ele não disse: isso lembra o meu corpo. Ele disse: isto é o meu corpo. Quando Ele tomou o cálice, meu irmão, Ele não disse: isso simboliza o meu sangue. Não, Ele não disse isso. Ele não disse isso. Ele disse: isto é o meu sangue. A fé da igreja sempre foi clara. Depois da consagração, já não temos mais pão comum. Depois da consagração, nós já não temos vinho comum. Depois da consagração, nós temos Jesus, que se manifesta no meio de nós de forma precisa, real, clara. Corpo, sangue, alma e divindade, presente verdadeiramente. Ele é presença real, Ele é presença substancial. É exatamente isso que o Concílio de Trento manifestou. É exatamente isso que a encíclica do Papa Paulo VI, Mysterium Fidei, manifesta. É Cristo real, não é um simbolismo. E é exatamente isso, meu irmão, que os santos acreditaram. Percebam, lembre-se, a mesma comunhão que todos os santos comungaram e transformaram a vida daqueles homens, é a comunhão que eu e você comungamos hoje. E por que não causa isso dentro de nós? Nosso Senhor se fez presente no meio de nós, porque Ele conhece a fome do nosso coração. Nós temos fome. Nós temos fome e toda a história humana é marcada pela fome. Nós temos fome de amor. Nós temos fome de segurança. E a Eucaristia quer nos dar e matar esta fome. Nós temos, meus irmãos, fome de felicidade. E a Eucaristia quer matar esta fome. Nós temos fome de sentido, e a Eucaristia é o alimento que mata esta fome. Nós temos fome de eternidade, e nós comungamos o pão dos anjos, o pão da eternidade. Nós tentamos saciar a esta fome de muitas maneiras. Uns procuram nas riquezas, outros procuram no prazer, outros são capazes de procurar no sucesso, no reconhecimento. Outros procuram alimentar esta fome nos relacionamentos, mas sempre permanece uma sensação de vazio no nosso interior. Você pode ir para onde você for, se você não se alimenta do alimento real, Cristo Jesus, o seu coração fica vazio. É aquilo que Santo Agostinho vai nos ensinar. É bonito que Santo Agostinho explica isso quando ele escreve: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Meu irmão, existe um buraco dentro de você que só a Eucaristia é capaz de responder. Existe um buraco dentro de você que só a Eucaristia preenche. Não é outro lugar. Então pare de buscar preencher este buraco que existe dentro de você de outras formas. Por isso, volta para a Eucaristia. Vem se saciar daquele alimento que preenche tudo. Fizeste-nos para ti, Senhor. E o nosso coração se encontra inquieto, então não repousar em ti. Por isso, a Eucaristia é o lugar onde nós somos preenchidos por completo. O nosso coração humano, meu irmão, tem uma fome que somente Deus pode saciar. Por isso que Jesus faz uma afirmação impressionante nesse capítulo 6 do Evangelho de São João. Ele diz: eu sou o pão da vida. Meu irmão, isso aqui não é uma metáfora. Isso aqui não é uma figura de linguagem. O que nós estamos escutando deste Evangelho é uma revelação. Ele não oferece alguma coisa, preste atenção, nosso Senhor não oferece alguma coisa.
nosso Senhor oferece a si mesmo. E isso é constrangedor, porque Ele nos oferece a si mesmo. E vai ainda mais longe. Ele diz assim, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Percebam, meus irmãos, Jesus ele não diz, não tereis devoção. Ele diz, não tereis vida. Porque a Eucaristia é a nossa vida. Não existe vida fora da Eucaristia. Não existe vida fora daquele que é a nossa vida, daquele que é a razão de tudo. Não existe vida se não for a partir da Eucaristia. A Eucaristia é a fonte, é o ápice. A Eucaristia é a vida que brota em nós. A Eucaristia é a força que faz o nosso coração bater. Não existe vida se não for a partir dela. A Eucaristia é a nossa vida, nela está aquele que é a nossa vida. Por isso, o tema desta pregação precisa mexer muito com nós, Canção Nova. Porque sempre nós aprendemos do nosso Pai Fundador, que nós pregamos um Cristo vivo e vivido. Não existe vida se não for a partir de Cristo. Corpus Domini. Vivo e vivificante. Esta é o tema desta pregação. Nós não temos como viver se não for com Ele. Ele é um Cristo vivo, é uma presença real, que vivifica tudo em nós, que vivifica tudo que está em nós. Meu irmão, Jesus está vivo, Ele continua comunicando a sua vida, e neste momento vale recordar algo extraordinário no meio de nós. Ao longo da história da igreja, Deus permitiu que algumas almas fossem sinais vivos dessa verdade. Talvez para nos ensinar e nos recordar o valor da Eucaristia. Sabe por quê? Porque talvez nós já nos acostumamos com o sagrado. E quando nós nos acostumamos com o sagrado, nós participamos da missa de qualquer jeito. Nós não nos preparamos mais. Até nós, membros da comunidade, que temos como regra de vida participar da missa todos os dias, nós buscamos a missa que mais nos convém. E não aquela missa bem preparada, que temos anseio. E existe... Na história da igreja, Deus permitiu que algumas almas fossem esses sinais vivos desta verdade. Não para substituir a Eucaristia, não, mas para recordar ao mundo o valor da Eucaristia. E aqui eu queria apresentar duas figuras da igreja. Eu acredito que vocês já conheçam. Uma é uma beata, chamada Alexandrina Maria da Costa. A beata Alexandria de Salazar, portuguesa. Já ouviram falar dela, sim ou não? Sim? Alexandrina, ela ficou paralisada após um acidente sofrido na sua juventude. Ela ficou na cama, desde a sua juventude. E durante anos ela suportou as dores intensas, oferecendo tudo pela salvação das almas. Lembre-se, um coração eucarístico não desperdiça nenhum sofrimento da sua vida. Lembre-se que quando mais próximo da Eucaristia nós estamos, mais nós somos capazes de oferecer aquilo que mais nos custa. Nós não desperdiçamos. Quem se aproxima da Eucaristia não desperdiça nada do que vive. Apresenta o coração por inteiro. Por mais difícil que seja, por mais grossa que seja a lágrima, o coração eucaristizado consegue oferecer não para ele. Não é assim que a mãe faz? A mãe, quando vê que a filha está sofrendo, que o filho está sofrendo, tudo que é difícil ele oferece para que o filho melhore. Isso faz parte do amor. Quem ama se sacrifica pelo bem amado. E Alexandrina, ela suportou todas as dores intensas, oferecendo tudo para a salvação das almas. Mas o fato mais impressionante aconteceu nos últimos 13 anos da sua vida.
ela deixou de ingerir qualquer alimento e bebida. Ela só vivia da Eucaristia. Absolutamente nenhuma bebida, absolutamente nenhuma comida. Seu único alimento passou a ser a Sagrada Comunhão. E aqui, meus irmãos, os médicos examinaram sua condição. As autoridades eclesiásticas acompanharam o seu caso. E durante anos ela permaneceu viva, tendo como único alimento a Santíssima Eucaristia. Não porque Deus queria que isso acontecesse normalmente. Não é isso que Deus quer que aconteça comigo, Padre Sidney, conosco. Não. Isso é uma manifestação da bondade de Deus para nos recordar o que é a Eucaristia, qual é a força da Eucaristia pode causar dentro de nós. Mas Deus desejava, por meio da Beata Alexandrina, gritar para uma humanidade inteira: meu filho é verdadeiramente alimento. E como você está se aproximando de mim? Como você está se aproximando do meu alimento? E é bonito que uma alma eucaristizada, ela dilata o coração. E a Beata Alexandrina dizia: Jesus, ele é prisioneiro nos sacrários e eu sou prisioneira nesta cama. E nós fazemos companhia um ao outro. Jesus era prisioneiro do sacrário. É prisioneiro do sacrário. E eu sou prisioneiro da cama. E nós fazemos companhia um ao outro. Veja a beleza disso. Enquanto os muitos fogem do sacrário, ela desejava viver junto dele. Enquanto os muitos consideraram a comunhão como uma rotina, ela vivia para a comunhão. Era o momento mais importante da sua vida, porque quando ela comungava, tudo nela estava saciado. A comunhão preenche tudo. Mas veja, segundo conto, segunda pessoa, quis a divina providência revelar algo semelhante nas nossas terras. Padre Donizete vai gostar desse momento. Uma mulher que nasceu em Rio Pomba, Minas Gerais, chamada Florips Dornelas de Jesus, conhecida como Lola. Alguém aqui já ouviu falar dela? Levanta o braço. Bendito seja Deus. É da sua terra, minha filha? Glória a Deus nas alturas. A sua terra é terra de santa, hein? E por décadas, a Lola viveu uma experiência extraordinária. Ela está aqui, não me deixa mentir. Ela viveu sem alimento nenhum, sustentada pela comunhão eucarística, sem fazer necessidade nenhuma. Não comia, não ia no banheiro e viveu por mais de 60 anos, sendo sustentada pela Eucaristia. Sustentada unicamente pela comunhão eucarística. A sua vida tornou-se um testemunho silencioso de Jesus, que fala a verdade quando diz: quem come deste pão viverá eternamente. É importante, minhas irmãs, meus irmãos, compreender que a igreja não fundamenta a sua fé nestes fenômenos, nem da Beata Alexandrina e nem da Lola. Não. É importante compreender que a igreja não fundamenta a nossa fé. Nós não acreditamos na Eucaristia apenas por causa destes fenômenos. Não. Nossa fé se fundamenta na palavra de Cristo. Mas esses testemunhos são como faróis que nos precisa recordar o que é o alimento do céu na nossa vida, um alimento que nunca se ausentou, mesmo diante das nossas infidelidades, mesmo diante das nossas inconstâncias, mesmo diante dos nossos pecados, dos nossos limites. Esta Eucaristia, este alimento nunca foi ausente na nossa vida, sempre esteve na história da igreja.
Por isso, meu irmão, precisa ser um farol. São sinais que apontam para uma realidade ainda maior. Alexandrina e Lola não são o centro dessa mensagem. E elas bem sabiam disso. Alexandrina e Lola não era o centro, porque o centro é Jesus. O centro é a Eucaristia. O centro é Deus que continua alimentando o seu povo. Mas aqui, meu irmão, existe uma verdade ainda mais profunda. O maior milagre da Eucaristia não é sustentar fisicamente uma pessoa. O maior milagre da Eucaristia é transformar espiritualmente uma pessoa. E aqui eu me lembro de um caso. Eu gosto de contar casos, né? Eu morava na missão de Gravatá, no Pernambuco. E nós estava acontecendo um acampamento de final de semana. Assim, nos moldes Canção Nova. De oração, de pregação. E faz parte da espiritualidade da Canção Nova nos eventos, nos atendimentos de confissão. Faz parte da nossa vida, é por isso que o confessionário está aberto. Fechou agora 11 horas, mas 1h30 volta. Por quê? Porque faz parte. O Padre Jonas sempre dizia que a eficácia do acampamento não estava na quantidade de pessoas, mas na quantidade de confissões. Porque o que nós experimentamos aqui precisa nos levar para lá. E eu estava num dos acampamentos em Gravatá, atendia confissão durante o sábado e o domingo. E naquele sábado, eu celebrei a missa às 5 horas da tarde. A missa de conclusão daquele dia. E celebrei a missa. Fiz a pregação, rezei com o povo, animei com o povo. No final celebrei a missa, dei comunhão e voltei para casa. Normalmente. Falei com algumas pessoas, teve aquele momento de rezar, abençoar. Voltei para casa. No outro dia de manhã, eu estava no confessionário da Canção Nova lá. E o confessionário lá é dentro de uma capela, réplica de Nossa Senhora de Fátima. Não sei se hoje ainda está assim, mas nós atendíamos lá dentro. Ou seja, as pessoas quando chegavam, ficava a fila lá fora, e as pessoas quando entravam, via o padre, né? Tinha uma mesa assim, separava, e eu gostava de acolher na porta. Até hoje aqui do confessionário eu gosto de atender na porta. Eu fui atender a porta. Uma jovem, que quando me viu, começou a chorar. Me abraçou, e lá a gente assim, não abraça, porque confissão, né? Prudência também é bom. E ela me abraçou e eu fiquei meio assim, duro, sabe? E ela abraçada assim, abraçou e disse assim: Padre, obrigado pela missa de ontem. Essa missa mudou a minha vida. E eu no meu orgulho, no meu orgulho e no meu pecado, eu enchei e disse assim: o que aconteceu? Eu estava esperando que ela falasse que foi na minha homilia, que foi uma palavra que eu dei, que foi alguma coisa que eu falei, que eu fiz, algo que eu proclamei na oração, foi um dom de ciência que mudou a vida dela. E ela deu um tapa na minha cara, para dizer para mim que não sou eu, é o Deus que eu carrego. E ela disse: em que momento, minha filha? Em que momento que tocou o seu coração? E ela disse assim: Padre, durante toda a missa, Deus não falou comigo. Durante a pregação do Senhor, durante a oração, eu estava fria. Mas naquela hora que o Senhor elevou o corpo de Cristo e o sino tocou, depois que o sino tocou, no silêncio daquele momento, eu escutei uma voz no meu coração dizendo assim: você não nasceu para destruir uma família. Porque fazia 8 anos que ela estava envolvida com um homem casado. E ela disse que quando eu desci Jesus do altar,
que me ajoelhei, ela disse assim: procure um confessionário. Você não nasceu para destruir uma família. Volta para mim. E no outro dia, ela estava no confessionário e eu tive a graça de atender aquela confissão e dizer: tudo que você fez, minha filha, está agora jogada no oceano da divina misericórdia. Nosso Senhor te dá uma nova chance. Você não nasceu para isso. A Eucaristia é fruto de mudança radical, de conversão. A Eucaristia tem a eficácia de mudar o coração por dentro. A Eucaristia transforma as nossas atitudes. A Eucaristia transforma o nosso temperamento, o nosso jeito de ser. Naquela radicalidade que nós temos de dizer que nós somos assim mesmo, que eu não levo desaforo para casa. A Eucaristia deixa o coração irado, manso. A Eucaristia deixa um coração depravado, impuro e original, porque a Eucaristia tem a força, tem o dom de devolver a nossa originalidade, de devolver quem nós somos. Aquela menina fazia 8 anos que estava em adultério, ela estava destruindo uma família, mas a Eucaristia, no silêncio eucarístico, na presença eucarística, transformou a vida daquela criança, daquela menina. E eu digo para você com muita sinceridade, aqui eu me lembrei até de um fato que Dom Henrique Soares gostava de dizer, de uma velhinha na cidade dele que chegou no padre e disse assim: eu gosto tanto da missa do senhor, padre. E o padre também inchado diz assim: em que momento que a senhora gosta? Naquele momento que o senhor se ajoelha e desaparece, fica só Jesus em cima do altar. É esse momento que eu gosto. Eu gosto quando o senhor desaparece, que fica só Jesus. Aí o Dom Henrique dizia assim: que velhinha sabida, hein? Melhor do que muita teologia. Porque quem faz não é a minha oratória. Quem faz é Cristo em mim. E ali, quando eu me ajoelhei mais uma vez, aquela mulher foi encontrada com a Eucaristia celebrada naquele lugar. Não foi com as palavras, foi com a presença. Por isso, meu irmão, aqui é necessário dizer que o maior milagre é transformar espiritualmente uma pessoa. A Eucaristia tem essa força. Porque convenhamos, alguém pode receber comunhão todos os domingos. Alguém pode receber comunhão todos os dias. Nós somos privilegiados. No tempo de Santa Teresinha não recebia todos os dias a Eucaristia, porque na época dela não podia, sendo religiosa. É por isso que no ato do abandono de Santa Teresinha, ela dizia assim: gostaria eu, Senhor, de receber todos os dias, como não posso, que o meu coração seja um tabernáculo, que o meu coração possa estar na tua presença. Ela não recebia todos os dias. Você pode receber Jesus todos os dias. Convenhamos que nós podemos receber Jesus todos os dias e continuar orgulhoso. Convenhamos que nós podemos continuar ressentido, mesmo recebendo Jesus. Mesmo recebendo Jesus, nós podemos continuar egoístas. E o que está faltando, meu irmão? Da parte de Deus, Ele já derramou tudo. Ele já te deu o suficiente. Da parte de Deus não nos falta nada. Convenhamos que nós podemos celebrar e comungar todos os dias e continuar indiferente. O que falta? A finalidade da Eucaristia, meu irmão, não é apenas alimentar. A finalidade da Eucaristia é transformar o nosso coração. Nós não podemos sair do mesmo jeito depois da Eucaristia. Nós, padres principalmente, quando eu estava em Gravatar, eu celebrava, dia de domingo que eu celebrava 5 missas. E quando eu chegava em casa, que eu ia rezar as completas, que é a última oração que o padre faz, a única coisa que vinha no meu coração é: obrigado, meu Deus, mas não me deixa me perder, porque a quem muito é dado, eu não posso ser o mesmo. Deus sabe o quanto que eu ainda não sou aquilo que Ele quer que eu seja.
Mas eu não posso sair do mesmo jeito da Eucaristia. Até hoje, no próximo dia 12, eu vou celebrar 4 anos de padre. E até hoje, quando eu vou dormir, a primeira coisa que vem no meu coração é pensar: que horas eu vou celebrar amanhã? Onde que eu vou celebrar amanhã? Quando que eu vou me encontrar com Ele e dizer no fundo do meu coração: Jesus, não me deixa me acostumar. Não me deixa me acostumar, porque eu preciso ser transformado. Eu preciso ser transformado pela Eucaristia. Você também. Nós somos privilegiados. É por isso que Santo Agostinho gostava de dizer, ele dizia que nosso Senhor falou com ele no seu coração, dizendo assim: não serás tu que me transformarás em ti, mas eu te transformarei em mim. E aqui, meus irmãos, nós chegamos no coração desta pregação, no coração dessa reflexão. Quando eu recebo a Eucaristia, eu não recebo bênção. Quando eu recebo a Eucaristia, eu não recebo bênção, não recebo uma energia espiritual que me faz mais forte, eu não recebo uma lembrança de Jesus, eu recebo Jesus. Se você tivesse consciência disso, e me perdoe a franqueza, no final da missa você não ia pedir ao padre para abençoar a sua cabeça. Não ia. E eu não estou dizendo que não é para pedir, tá? Pode pedir. A gente foi feito para abençoar. Mas depois de receber o Jesus, diz assim: dá uma benção forte na minha cabeça, mais forte que a comunhão, infeliz. Não dá. Você quer que a minha mão seja mais forte que a Eucaristia que você recebeu? Então você não recebe uma bênção, você não recebe uma energia, você recebe Jesus. E se recebo Jesus, alguma coisa deve mudar dentro de mim, alguma coisa precisa ser transformada. Depois de anos comungando, será que eu estou mais parecido com Jesus? Depois de anos na Canção Nova, depois de 4 anos celebrando a missa todos os dias, sem exceção, será que eu estou mais parecido com Jesus? Ou será que eu estou vivendo um teatro? Meus irmãos, a liturgia não é um teatro. Os paramentos que nós vestimos não é por causa de um personagem. Há um simbolismo, há um sinal. Por isso que nós, Canção Nova, precisamos pregar um Cristo vivo e vivido. Será que depois de tantos anos comungando, a minha família percebe Cristo em mim? Ou eu volto para casa rabugento do jeito que eu saí? Eu dizia até para o pessoal lá no Nordeste assim, ó: aquele barrigudo do seu marido que não foi para a missa, que ficou assistindo televisão com a barriga para cima, e quando chegou em casa nem um prato ele lavou aquela carniça. E você chega e não é sinal de misericórdia para ele. Será que ele está enxergando o Cristo que você comungou, meu irmão? Será que a sua família está percebendo o Cristo que você comungou? Será que a sua comunidade percebe o Cristo? A sua casa comunitária, os seus filhos, no seu setor de trabalho, será que eles estão percebendo o Cristo que você comungou? As pessoas que convivem comigo encontram Cristo em mim? Porque, meu irmão, a verdadeira medida de uma comunhão bem feita não é feita por emoção daquilo que eu sinto, não é quando eu choro, quando eu não choro, não é quando eu me arrupeio, quando eu não arrupeio, não é isso. A verdadeira medida da comunhão bem feita é feita a partir da transformação que ela produz em mim. Por isso que os santos jamais se acostumaram com a Eucaristia. É por isso que a Eucaristia vibrava no coração dos santos, e você não pode sair da Canção Nova sem vibrar com o coração. Olha Curandares, São João Maria Vianney, ele passava horas diante do Santíssimo Sacramento, ele vivia para isso, ele sabia que a sua pregação tocava muita gente, e quando ele chegou em Ars, ninguém queria aceitar aquele padre, ele celebrava missas para ninguém, os botecos estavam cheios, mas a partir da sua adoração eucarística, da igreja aberta,
celebrando missa, quando ele quis ser monge, trapista, as pessoas fizeram barricada para ele não sair da cidade e ficaram de dia e de noite vigiando para o padre não sair. Porque era alguém que vibrava com a Eucaristia. E quando nós nos aproximamos com alguém apaixonado pela Eucaristia, não brota outra coisa a não ser paixão pela Eucaristia. Veja Padre Pio. Padre Pio chorava diante da celebração da Santa Missa. Padre Pio, e eu, tanto tempo que eu não choro numa celebração eucarística. Eu lembro que a última vez que nós fomos em peregrinação, eu tive a graça de celebrar na igreja onde ele celebrava, São Giovanni Rotondo. Estava eu e o diácono Nelsinho. E no final da última missa, eu quase que não consigo celebrar. Eu fui ajoelhar para ir embora, né? Para despedir o povo. É um altar-mor, de costa para o povo. E quando eu ajoelhei, eu vi aquele chão de madeira. E no meu coração eu lembrei, nesse chão de madeira muitas vezes recebeu as lágrimas de Padre Pio. E eu me abaixei e fui beijar o chão. Quando eu beijei o chão, o diácono Nelson olhou assim: o que é que o senhor está fazendo aí? Aí eu disse assim, Padre Pio chorava e as lágrimas dele caíam aqui, ó. Aí o diácono disse: ai, minha Nossa Senhora, agora na próxima vez eu não sei se eu vou encontrar as lágrimas ou a baba do diácono Nelson. Mas ele chorava na presença de Jesus. Padre Pio chorava durante a Santa Missa. Olhe Madre Teresa de Calcutá, né? Adoradora. Encontrava na adoração a força de servir os pobres, ao ponto das pessoas, ao se aproximar dela, dizer assim: nem por 10 milhões de dólares eu faço isso que a senhora faz. E ela dizia: eu também não. Eu faço por Eucaristia. Quando aumentou o trabalho das irmãs, e as irmãs vieram reclamar para ela, diz assim: madre, está aumentando muito o nosso trabalho, nós precisamos diminuir o nosso tempo de adoração. Não, nós vamos aumentar o tempo de adoração, porque se aumentou o trabalho, tem que aumentar a adoração. É só assim nós vamos conseguir trabalhar. Madre Teresa de Calcutá, e eu e você quer passar 10 minutos na frente da capela e achar que tudo vai mudar. Às vezes Nosso Senhor nem nos encontra. Às vezes Ele vai chegar lá e vai perguntar: quem é você? Porque faz tanto tempo que você não vai lá. Aqui do nosso lado, aqui ó, do nosso lado, tem uma capela 24 horas adorando Jesus. Faça sol, faça chuva. E quantas vezes você passou por lá? Ele está ali batendo o seu coração por amor a mim e a você. E como nós estamos indo? Todos os santos tiveram que ser transformados pela Eucaristia. Olha Carla Cutts, né? Um fenômeno, um jovem, que deixava muito claro que a Eucaristia era a estrada para o céu. Não tinha outra forma. Quem não ama a Eucaristia não consegue ser transformado por ela. Todos os santos compreenderam a mesma coisa. A Eucaristia não é algo, a Eucaristia é alguém. E aqui, meu irmão, nós precisamos fazer um exame de consciência preciso. Nós precisamos examinar a nossa consciência e perguntar: será que eu estou comungando bem? Será que eu estou me preparando para receber Jesus? Ou eu entro na fila de comunhão reparando a roupa dos outros? Reparando se as pessoas que estão casadas ou não estão casadas estão comungando? Quem é você? Como está a sua preparação? Como você está recebendo Jesus? Como você está buscando a confissão? Porque é um sacramento elementar para receber a Eucaristia. Eu não posso me aproximar da Eucaristia se eu não estiver preparado. É como alguém que está na UTI e quer comer feijoada. Você não vai conseguir comer feijoada, meu amigo. Você precisa se preparar para comer a feijoada. Como você está buscando a confissão? Como você está lutando sinceramente contra o pecado? Porque a Eucaristia só vai fazer efeito em mim se encontrar em mim verdade. Se não encontra verdade em mim,
me perdoe, mas vai ser só mais uma comunhão. Você vai sair do mesmo jeito. Será que nos aproximamos da comunhão com fé? Com reverência? Será que eu estou preocupado até mesmo com os fragmentos da Eucaristia? E isso não é besteira não, tá, gente? É Jesus por inteiro. Tem um texto bonito do primeiro século, de São Cirilo de Jerusalém, e ele fala dos fragmentos, e ele dizia assim, se fosse pó de ouro, você carregava com tanto encanto e tanta piedade, mas já que é um pozinho de Jesus, você que trata de qualquer jeito. Tem que prestar atenção, porque um fragmento é Jesus por inteiro, e ele se submete a tudo isso. Tanta gente que comunga de qualquer jeito, tantos padres que não têm mais zelo pela Eucaristia, que parece que está pegando qualquer coisa. Como você está lidando com o sagrado? Porque não existe encontro verdadeiro com Cristo sem abertura de coração, sem verdade. A comunhão recebida no estado de graça produz frutos extraordinários. Assim como a comunhão recebida em estado pecal leva-nos à condenação, a comunhão recebida no estado de graça produz frutos, efeitos extraordinários. Quem comunga em estado de graça fortalece a sua alma. Quem comunga em estado de graça combate ainda mais o pecado. Quem comunga em estado de graça aumenta nele a caridade. Nós não sabemos amar, é Cristo que ama em nós. Simplesmente assim. Quem comunga em estado de graça purifica o coração, consolida a amizade com Deus. Por isso que a regra não muda, meus irmãos. A regra nunca vai mudar. Quanto mais próximo da Eucaristia você estiver, mais você será aquilo que Deus quer que você seja. É simples assim. Mas tudo isso exige acolhida, exige desejo de conversão, exige entrega. E quando Jesus entra verdadeiramente em nós, acontece algo maravilhoso. Nós começamos a viver por Ele. Nós começamos a viver por Ele. E é exatamente o que diz o Evangelho. Quem se alimenta de mim, viverá por causa de mim. Não viverá apenas comigo. Não vai viver apenas consigo. Quem se alimenta, vive por Ele. Por isso, meu irmão, o jeito que você comunga a Eucaristia te fará ser elemento crucial para a salvação da humanidade a partir dentro da sua casa. Os elementos da sua família serão transformados pela Eucaristia que você comunga. Sabe por quê? Porque quando você comunga, você não viverá apenas para você. Você viverá para Ele. Você pensará por Ele, você amará por Jesus, você servirá por Ele, você evangelizará por Ele. Por isso a Eucaristia, ela gera missão. E aqui eu queria dizer o quanto que a Canção Nova nasceu desta experiência. A nossa primeira capelinha, no tempo dos jovens, era dentro de um estábulo. Mas mesmo assim Jesus era consagrado dentro daquele estábulo. E hoje nós temos um santuário do Pai das Misericórdias. A Canção Nova nasceu dessa experiência. Nós não anunciamos uma teoria. A Canção Nova não vive para anunciar uma filosofia, uma ideologia. Nós anunciamos um Cristo vivido, um Cristo presente, um Cristo que continua salvando, que continua curando, que continua transformando durante todos os momentos que existe oração na Canção Nova. Existem raios que brotam dos sacrários. Os sacrários da Canção Nova irradiam este lugar. Por isso que a Canção Nova é território eucarístico. Tantas e tantas coisas já foram transformadas neste lugar a partir da Eucaristia. Não é por causa do Padre Sidney, não é por causa do Orlando, da Rogerinha. Não! É por causa do Deus que nós carregamos. E o nosso Pai Fundador é muito claro. Muito claro. É muito claro, Ele colocou isso como regra de vida, a acolhida do próprio Deus. Nós temos o nosso momento diário da Eucaristia. Adoração pessoal diária
Nós precisamos adorar Jesus diariamente, porque senão nós vamos dar para vocês de nós mesmos. E se for para dar de nós mesmos, é melhor fechar as portas, porque não gerará vida nenhuma. A Canção Nova nasceu dessa experiência. E quando você tiver a oportunidade de estar na presença de Jesus Eucarística, hoje à noite nós teremos um momento de adoração com a Rogerinha, nós faremos aquilo que a Canção Nova foi feita para ser. Nós adoraremos o dono da Canção Nova, o dono da nossa vida. E a pergunta mais importante talvez não seja: Senhor, eu acredito que estás aqui? Não. A pergunta mais importante não é essa. Hoje, quando você se encontrar com Jesus Eucarístico, quando você olhar nos olhos dele, quando o brilho do seu olhar acontecer, você precisa perguntar: Senhor, eu estou disposto a deixar que tu vivas em mim e eu morras para mim? Eu estou disposto a ser transformado, porque o verdadeiro milagre, e eu volto a dizer, o verdadeiro milagre de Corpus Christi não acontece apenas sobre o altar. O verdadeiro milagre acontece quando um coração humano começa a se parecer com Jesus. E é esse milagre que Jesus deseja realizar em mim, em você hoje. Não é por acaso que você veio à Canção Nova, não é por acaso que você está ligado na Canção Nova. A Canção Nova não está 24 horas no ar para propagar ela mesma, mas propagar o dono da Canção Nova. É por isso que encontra o seu coração. Você foi feito para ser transformado, meu irmão. Você não foi feito para viver no pecado, você não foi feito para viver da frieza espiritual. E este milagre de Jesus quer realizar em nós, porque Ele está vivo, Ele continua vivo e continua vivificando aqueles que se aproximam. Aqueles que têm a coragem de se aproximar são vivificados por aquele que está vivo. Ele não é um Deus morto. Ele continua transformando, Ele continua curando, Ele continua santificando, Ele continua chamando novas pessoas para estar perto, Ele continua alimentando, Ele continua nos amando. Por isso, todas as vezes que você encontrar um sacrário, é um grito de nosso Senhor silencioso dizendo para você que te ama, que não vai embora, que aconteça o que acontecer, Ele continua contigo. Ele não vai embora, Ele está com você. E aqui no final, antes de nós rezarmos, eu me lembro de um padre, eu já falei isso algumas vezes, mas um padre amigo que mora longe, e diz que todas as vezes que ele vai para o aeroporto de Guarulhos, ele tenta pegar o voo no avião, a poltrona dele do lado esquerdo dele. E todas as vezes que ele vai embora, do lado direito dele. E eu perguntei por quê? Porque tanto na decolagem, como no pouso, na pista de pouso do aeroporto de Guarulhos, eu consigo ver uma torre de uma igreja. E ao olhar a torre daquela igreja, eu reconheço que ele já pensava em todas as vezes que eu ia chegar no aeroporto para dizer que me ama. Por isso que eu quero dizer que eu também amo. Todas as vezes que você encontrar um sacrário, é um grito de Deus para você dizendo: eu te amo, independente do que você fez. Eu continuo te amando, eu continuo te esperando. Meu coração bate de amor por você. Não é isso que a Rádio Canção Nova sempre dizia? O coração eucarístico de Jesus, o coração de Jesus bate de amor por você. Meu irmão, no final desta pregação, peçamos a Deus a graça de, todas as vezes que nos aproximarmos do Santíssimo Sacramento, nós possamos nos aproximar com fé dos santos, com a confiança de Alexandrina, com a simplicidade de Lola, com o amor de Carlos Acutis, com a piedade de Padre Pio, com a verdade de São João Maria Vianney, com o fervor dos santos. Porque nós não vivemos de outra forma. Nós vivemos para amá-lo. E é com essa certeza que a igreja em todos os tempos afirma: Jesus está
verdadeiramente presente na Santíssima Eucaristia. E quem se alimenta dele, recebe a própria vida de Deus. Por isso feche os seus olhos. O ministério vai nos ajudar com a canção. Que essa canção incendeie o seu coração. Por isso, Senhor, nós nos colocamos agora diante de Ti, com um coração agradecido. Depois de meditarmos sobre o mistério da Tua presença no Santíssimo Sacramento, nós queremos apenas repetir as palavras do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, dizendo: para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tens palavra de vida eterna. Por isso nós cremos, Senhor, na Tua Eucaristia. Talvez a nossa fé seja pequena, talvez muitas vezes ela tenha sido enfraquecida pelas nossas preocupações, pelas nossas distrações, pelos nossos pecados. Mas hoje, diante dessa pregação, Senhor, nós queremos renovar diante de Ti a nossa profissão de fé. Para onde nós iremos, Senhor? Nós cremos que estás verdadeiramente presente na Eucaristia. Nós cremos que Tu estás vivo, Senhor. Nós cremos que Tu continua passando no meio do Teu povo e curando, tocando, transformando. Por isso cura-nos. Cura-nos com Teu amor. Eu sei, Seu Espírito está agindo. Vamos ficando em pé. Passo a passo sei que encontrarei Sua vontade em minha vida. Rompe dentro em mim um amor inovador. Sinto gosto em Tua palavra, amor à hóstia consagrada. Ergue os seus braços, eu quero Te louvar. Eu quero Te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso Te seguir, Seu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, Sua vontade tem que acontecer. Eu quero Te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso Te seguir, Seu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, Sua vontade tem que acontecer. Responda ao Senhor agora por um momento, dizendo ao Senhor: Senhor, eu preciso agora dar a minha resposta de amor, para ser aquilo que o Senhor espera de mim, um homem mais eucarístico, uma pessoa mais eucarística. Senhor Jesus, eu quero intensamente dar a minha resposta, porque eu não posso mais me negar, Senhor. Como essa música diz: rompe em mim, dentro em mim um amor inovador. Meu amor não pode ser o mesmo. Meu amor tem que ser maior, mais forte, mais profundo. E sim, Senhor, com essa bênção, sela em mim aquilo que é o meu desejo, mas mais do que o meu desejo, o meu esforço de ser melhor para Ti, de Te amar mais e de Te amar melhor. Obrigado, Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a primeira que comungou, o primeiro tabernáculo, desça sobre nós o ardor, o desejo, o zelo, a piedade, de transformar o nosso coração em um coração eucaristizado. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Jesus Eucarístico! Viva!